Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um grande prazer estarmos em sua companhia. Você já ouviu falar em desindustrialização? Sabe que impactos isso pode causar na nossa economia, nos empregos? Entenda tudo sobre esse assunto em uma entrevista com o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, que vai falar sobre a preocupação em torno desse processo. Conheça um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo CIESP, que visa preservar os interesses gerais das indústrias e, naturalmente, o emprego, a qualidade de vida das pessoas e a melhora da economia na nossa região e no país. Aprenda também tudo sobre a dieta chamada Detox, que ajuda o organismo a se livrar de toxinas e substâncias que podem prejudicar o nosso corpo. Você não pode perder, vai ser muito interessante. Confira agora a entrevista sobre o trabalho desenvolvido pelo CIESP Campinas. O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, é uma sociedade civil de direito privado composta por mais de 40 unidades distribuídas na capital e no interior. Oferece aos seus associados diversos serviços nas áreas jurídica, técnica e econômica, entre outros que contribuem para o crescimento industrial, a economia do Estado e a geração de emprego. Fundada em 16 de dezembro de 1949 em Campinas, a Diretoria Regional do CIESP atua para preservar os interesses gerais das indústrias. É composta por 600 empresas associadas, distribuídas em 19 municípios da região, que juntas empregam mais de 75 mil funcionários. Bom, pessoal, o que a gente pode imaginar como deve ser a região onde a gente vive? Nós queremos crescer, nos desenvolver, criar família, estudar, comprar, ter emprego. Para isso é preciso política pública, algo que favoreça esse desenvolvimento. E é claro que os empresários têm uma participação grande nesse processo. Por isso nós viemos aqui na CIESP Regional Campinas e a gente queria saber o que acontece, se o país tem chances de continuar se desenvolvendo, se é um país que vai surfar nessa onda internacional da depressão ou se nós vamos criar novas formas de desenvolvimento. Por isso, o José Nunes Filho vai nos falar coisas importantes. E o que a CIESP Regional faz pelos seus associados? Nós temos eventos todos os dias, fóruns de discussão sobre diferentes matérias que dizem respeito não só à indústria, mas à nossa região, a Campinas, a região metropolitana de Campinas. Temos 13 departamentos temáticos aqui que atendem os industriais, são departamento de, por exemplo, de comércio exterior, departamento de meio ambiente, de departamento jurídico, diversos departamentos em todas as áreas, além do que nós fazemos uma defesa bastante dura do setor empresarial na região, defendemos o livre empreendimento, defendemos as nossas indústrias, que hoje têm sofrido tanto com esse processo de desindustrialização. O que é o processo de desindustrialização? Existe uma falácia de dizer que o Brasil está indo muito bem, porque o Brasil está crescendo. O Brasil não passa hoje de um exportador de commodities, de matéria-prima. Nós vendemos o produto, a matéria-prima, e compramos hoje o produto terminado. Nós não agregamos valor a essa matéria-prima. Por quê? Porque a indústria brasileira não tem competitividade. Não tem competitividade porque nós temos uma carga tributária muito alta, uma energia muito cara. O custo do emprego aqui é muito caro, não que o salário seja alto, o custo do emprego é caro. Na sua totalidade. Muito mais caro do que em outros países. Considerando os tributos. Exatamente. Nós temos uma burocracia imensa, um nível de regulação muito grande e total falta de infraestrutura. Eu diria que fazem 10 anos, 8, 9, 10 anos que não se faz qualquer investimento de vulto em infraestrutura, não existe nenhum novo porto, nenhum novo aeroporto, nada de vulto em termos de infraestrutura. A nossa taxa de investimento é de 18% a 20% do PIB, quando deveria ser no mínimo de 25% do PIB para dar sustentabilidade para o crescimento.
porque senão quando você tem um crescimento não sustentável, você gera inflação. Em 2010, nós crescemos 6,5%. Crescemos 7,5%. Tivemos no ano seguinte uma inflação já de 4,3%, que logo no ano seguinte subiu a 6,5% por falta de sustentabilidade naquele crescimento. E o que o governo fez? Tomou medidas para reduzir o crescimento. Aumentou a taxa de juros, restringiu o crédito para segurar a economia, porque não tinha infraestrutura, não tinha condições de competitividade. Vamos explicar para todo mundo. Se uma empresa quer dinheiro para crescer, para inovar, comprar novos equipamentos, se não tem os recursos ou os juros são muito altos e ela, portanto, não consegue pagar esses equipamentos, ela acaba não gerando novos empregos e acaba não gerando produtos que têm uma qualidade melhor que permite que esse produto seja vendido no exterior com a demanda que eles querem de qualidade. É isso? Exatamente. E nós não temos competitividade hoje em custo, em tecnologia, para competir com os produtos importados. Nós fizemos lá em São Paulo grande encontro contra a desindustrialização, o grito de alerta contra a desindustrialização no país, onde estavam as entidades empresariais, Ciesp, Fiesp, e estavam também Força Sindical, Centrais Sindicais, a CUT, todos juntos. Certo. Nós fizemos um grito de alerta contra o processo de desindustrialização que está tomando os empregos de qualidade no Brasil. Só não deixou de ter algum crescimento porque o Brasil tem os itens que você precisa para produzir produtos agrícolas, que é sol para fotossíntese, água e solo. Então, isso impediu que o Brasil, por ter uma agroindústria vibrante, por ser um grande exportador de matérias-primas... Não ficou estagnado. Não ficou estagnado. Mas alguns setores correram risco, como é o caso da indústria. A indústria recuou, a indústria encolheu no país, os empregos industriais diminuíram. Apesar de não haver desemprego, não significa que isso não seja um problema. O que está havendo hoje é uma transferência de empregos da indústria para a área de serviços e comércio, que são empregos de menor qualificação e que remuneram menos. A gente reclama e tal, mas existem países na Europa, é o caso da Espanha, Portugal e agora a Grécia, numa situação extremamente difícil, onde para cada 5 pessoas tem uma desempregada. Isso é um fator de consolo para o Brasil ou aqui a situação é difícil também? Não, o Brasil realmente não tem esse problema. Mas aquele emprego de qualidade está diminuindo. Existe um emprego já que não é do mesmo padrão. É um emprego de uma remuneração um pouco menor, que existe uma qualificação não tão grande. Então você tem uma pessoa com uma qualificação alta numa área de serviço que não tem nada a ver com a qualificação dela e recebendo menos por isso. Muitas vezes os empresários... Mesmo o pessoal do agronegócios, o pessoal das commodities reclamava de que o dólar a 1,6, 1,7 reais no Brasil era um valor muito baixo, o produto ficava encarecido e, obviamente, para exportar para o exterior, o produto precisava custar mais dólares para pagar o valor da produção. Agora o dólar subiu para 2, 2,03, 2,05. E os empresários deveriam estar mais contentes com isso, já que fica mais competitiva a relação internacional no mercado. É verdade isso ou ainda tem problema? Não, o problema é verdade isso. É claro, aquele dólar baixo prejudicou muito o Brasil em termos de competitividade de custo em relação aos produtos internacionais, não só para competir aqui dentro, como lá fora. Só que hoje que o dólar está numa situação melhor, nós não temos mercado para vender lá fora, porque a Europa está em crise, os Estados Unidos está em recuperação econômica, e nós sofremos uma forte concorrência da China, que também deixou de vender para esses mercados e veio vender aqui. Quer vender para nós. A Coreia, Vietnã, países que são muito mais competitivos do que o Brasil, têm uma economia mais competitiva, mais dinâmica, mais moderna do que a nossa. Você sabe que eu sou da área da educação e sou também engenheiro, portanto, a questão da economia, eu sou muito sensível a isso, mas eu acho que ainda no Brasil nós estamos apostando menos em educação do que seria necessário para a gente qualificar o pessoal que vai para a linha de produção, o pessoal que vai ter que empreender, para a gente poder fazer um pouco esse contraponto com a competência dos países. A Coreia do Sul está hoje na situação que está porque apostou em educação. Claro. A Índia é a mesma coisa. E aqui no Brasil, nós estamos muito aquém disso na avaliação do Ciesp? Completamente aquém. Eu te diria, eu sempre tenho dito que não há saída para esse país que não passe pela educação. Porque quando você tiver uma educação de excelência nesse país, principalmente educação fundamental,
você vai ter pessoas de melhor qualidade, vai ter uma melhor qualidade de voto do cidadão. Perfeito. Mas veja como a coisa é cruel. O Brasil hoje tem uma dívida pública que vai fechar 2012 acima de 2 trilhões de reais. Esse ano, só de amortização da dívida, nós temos que pagar 425 bilhões de reais, dos quais 101 bilhões saem do Tesouro e os outros 325 vão privada. Títulos do Tesouro que são emitidos para serem remunerados à taxa Selic. O serviço dessa dívida nesse ano vai custar 462 bilhões de reais. E entre os juros que vão ser pagos para girar os títulos emitidos e a amortização de 101 bilhões. O que daria para fazer na escola, né? O orçamento da educação é de 66 bilhões e meio. O orçamento da saúde é de 79 bilhões. Então, é uma piada, porque esse país arrecada 2 trilhões de reais de impostos e não consegue fazer uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade e infraestrutura. Se o governo dissesse hoje, eu vou reduzir os impostos, vou reduzir a carga tributária e tal, para a indústria seria uma solução? Fantástica. Isso seria eu acho que existe um erro fundamental que todo tributarista de qualidade sabe, que para aumentar a arrecadação, você aumenta a base tributária, não o valor do imposto. Significa que tem muita gente ainda não pagando imposto no Brasil? Exatamente. Quanto mais caro é o imposto, menos gente paga. Existem mais formas de você escapar disso. Certo. E todo mundo procura escapar. Então, eu acho que se baixasse os impostos, formalizaria mais gente, mais empresas e acabaria até se arrecadando mais. É isso que você chama de custo Brasil, que é um custo elevado para você ser empreendedor, para você criar alternativas de desenvolvimento? Você apanha muito para conseguir isso? O custo Brasil hoje ele tá circunscrito em taxa de alta carga tributária, custo de emprego extremamente alto, falta de infraestrutura, burocracia elevada, custo de energia alto. Certo. E eu diria que também taxa cambial, que por enquanto não é problema, mas que normalmente tem sido problema. Certo. Então, você junta tudo isso com a burocracia toda que existe no Brasil e você tem um país sem competitividade. Se num passe de mágica, a Fiesp, a Ciesp, a Fierj no Rio de Janeiro, né, os grandes grupos econômicos, se fosse dado a eles uma varinha mágica para tentar resolver os problemas do Brasil, me fala 3 coisas essenciais que você acha que seriam importantes. Tem que ser um pouco mais de 3. As reformas estruturais modernizantes que esse país precisa. Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma do judiciário, reforma sindical. As grandes reformas que esse país precisa para crescer, para ser um país moderno. Certo. Nós tivemos aí vários governos que passaram, que tinham legitimidade de voto para fazer essas reformas e não fizeram. Eu queria terminar com uma coisa um pouco mais otimista, já que nós falamos de problemas, eu queria ouvir de você, vamos dizer, soluções e a mais curto prazo, talvez, uma resposta para que o trabalhador possa ter também proveito nesse processo de desenvolvimento. Nós somos otimistas, Eduardo. Nós somos otimistas, nós temos uma região pujante que está em crescimento, apesar de todas as dificuldades municipais, estaduais, federais e internacionais. Nós temos aqui agora um aeroporto que vai pular de 7 milhões e meio de passageiros ano para 14 milhões em 2 anos, certo. Que durante o processo de concessão de 30 anos ele deve chegar a 80 milhões de passageiros ano, então vai provocar um impacto muito forte nos 15 quilômetros de raio desse aeroporto em termos de desenvolvimento, gerar muitos empregos, trazer muitas empresas novas. Nós temos todo esse conhecimento gerado aqui. Nós tivemos há pouco tempo aqui em Campinas o evento Inova Campinas, que é uma tentativa de levar esse conhecimento da academia até o demandador, que é a indústria, o comércio, o serviço. Então isso tudo vai transformar essa região num vale do silício, de muito conhecimento, com uma infraestrutura logística fantástica, com indústrias de alta tecnologia, com sustentabilidade. Com sustentabilidade, porque nós queremos crescer, preservando o meio ambiente para gerações futuras. Né? Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos com tudo sobre a dieta Detox. Tenho certeza de que você vai gostar e vai ser muito importante você conhecer esse assunto. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.